Um homem popular. Sempre notado. Eu fui sábio não, Salomão. Um religioso. Com uma pergunta e nunca soube a resposta. E eu tô aqui para dar a resposta. Um pastor que se define um estudioso da Bíblia. O senhor já disse que poucas pessoas estudaram tanto a Bíblia como o senhor. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. Eu li a Bíblia a primeira vez com 9 anos de idade. Um defensor de ideias conservadoras. E ele se orgulha disso. Vou dizer uma coisa, com todo respeito. O meu Jesus não foi feito para ser enfeite de pescoço de homossexual, nem de pederasta, nem de lésbica. O senhor já chegou a dizer que católicos adoram Satanás. Por quê? Cabrini, eu atribuí essa frase a mim, mas eu não me lembro nunca de ter dito isso. Tudo que foi feito comigo, inclusive essas coisas polêmicas, tem mais de 20, 22, 23 anos, quando o mundo era outro. Há 20, 22 anos atrás, o padre ia para o púlpito da igreja dele e falava que os evangélicos adoravam o diabo, que eram heréticos. O senhor falava isso? Então, eu não me lembro se eu falei isso. Eu me lembro que eu falava contra o catolicismo. O senhor pensava isso? Eu pensava contra o catolicismo, porque eu fui católico e deixei o catolicismo. Conheço o Deus de Paulo. Não é o Deus dessa religião morta e fajuta que você está. Se há algum católico entre nós aqui, que eu duvido muito, mas se tiver, está em busca de levantamento, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, você não pode sentir aquilo que nós sentimos sem experimentar o Deus que nós servimos. Havia uma divergência, havia uma briga natural. Só que o tempo passou. Hoje os católicos e nós evangélicos estamos unidos nessa luta pela conservação da família. Acusado por muitos de ser fascista e racista. O continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Noé. E diz que possivelmente por causa disso, vírus como o Ebola, AIDS, guerras entre etnias, fome, peste, aconteçam naquele país. Está na Bíblia, Noé amaldiçoou o filho dele chamado Cão. Ele amaldiçoou, chamou o filho e amaldiçoou o neto dele, Canaã, e disse: malditos sejam todos os seus descendentes. A fama de homofóbico. E ele se sente injustiçado. É difícil. É difícil. Vem a minha mãezinha, Dona Lúcia, que é uma mulher que mal sabe ler e escrever, andar na rua e as pessoas vão falar para ela: nossa, seu filho é um monstro. E ela, que não sabe ler nem escrever, falar com as pessoas que o filho dela não era daquilo, porque ela educou o filho para ser uma pessoa boa. Eu nunca promovi o ódio, eu nunca xinguei ninguém, eu nunca bati ninguém, eu nunca falei palavrão contra ninguém. Eu vejo lágrimas nos seus olhos. Eu sou um ser humano, Cabrini, machuca. É ruim. O que o senhor está pensando nesse momento? Eu estou pensando nas minhas filhinhas pequenas. Eu não sou a favor da união civil de duas pessoas. Por quê? Porque a união civil vai dar a essas pessoas o direito de adotar crianças. E a adoção das crianças, para mim, fere as próprias crianças. A Constituição, no artigo 226, é clara. Ela diz que casamento é entre homem e mulher. A Constituição não foi alterada. Então, essa não é uma discriminação? Não discriminação. O constituinte da década de 80, ele compreendeu assim. O mundo não mudou? Vamos para o debate. Vamos para o debate. O senhor não é intransigente em relação a isso? De maneira alguma, vamos para o debate. Esse é o problema. O senhor poderia vir a aceitar, por exemplo, o casamento entre homossexuais? Não viria a aceitar. Mas aceitaria ouvi-los e vamos contra-argumentar. Um homem destemido, que diz o que pensa e paga um preço caro por isso. Eles estavam dentro de um avião, esperaram eu sentar, esperaram o avião decolar, vieram perto de mim e me deram um tapa na minha cabeça. Queriam que eu reagisse. Começaram a dançar, se esfregar em mim. O que disseram, senhor? Falaram palavrões, falaram... Eu não tenho... Pode falar, não tem problema. Me chamaram de gay enrustido. Eu devia ter falado, não falei porque é o meu temperamento. Quer dizer que, então, eles podem chamar uma pessoa de gay. Uma pessoa que não é, se chamando de gay, vai presa. Então, são coisas que não dá para entender. Feliciano, pode esperar.
a sua hora vai chegar. Deputado, no Congresso Nacional, os gays sempre foram pouco representados. Historicamente, apenas 2 homossexuais, Clodovil e Jean Willis. Qual a diferença entre eles? Gigantesca, Cabrini, porque eu não tive a oportunidade de conviver com Clodovil, mas eu tive acesso aos vídeos, aos discursos, aos projetos de Clodovil. Então eu não sei porque esta luta é para provar o quê, se nós somos filhos de heterossexuais. Isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. E convivo com Jean Willis. A minha luta pelos direitos humanos é uma luta que tem consistência. Então, por isso, eles não me discriminam tanto e me respeitam. Na verdade, eu conquistei um respeito aqui, porque respeito ninguém dá. São água e vinho. Os dois são gays. Qual a diferença? Jean Willis é um ativista. Eu tenho uma frase do hino nacional que combina muito comigo. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Não fuja à luta, Cabrini. Clodovil era um ser humano. Quando questionaram Clodovil, o que você acha do casamento gay? Ele disse assim, não preciso de casamento gay. O que eu faço em 4 paredes, e a minha felicidade, envolve e diz direito apenas à minha pessoa que eu amo. Eu sou a favor da família, eu acho que eu nasci de um homem normal, de uma mulher normal, como eu sou. Eu sou um homem normal, como vocês são também. Aí você pega o Jean Willis e diz, todo mundo que é contra o casamento gay é homofóbico. O senhor defende que as pessoas se tornam homossexuais? Sim. Não Como eu nascem. disse, é um fenômeno comportamental. Não defendi a cura gay porque nunca houve uma cura gay. Tratamento para homossexuais? Nunca houve tratamento para O homossexuais. senhor defendeu isso? Eu vou explicar para você. Eu acho que vai ser o único programa que eu vou conseguir explicar direito. Nunca houve cura para gay porque não é doença. A homossexualidade não é doença. Ela é um fenômeno de comportamento, é um fenômeno que precisa ser estudado. E ficou atribuído ao senhor considerar que gays sejam doentes, né? Exatamente. Que homossexualidade seria doença. Eu nunca disse isso. 3 encontros em diferentes cenários Prazer. Eu vou mostrar para vocês agora o meu gabinete. para decifrar o homem por trás do deputado federal. De opiniões contundentes que chocam a maioria. O senhor considera o ato homossexual um ato imoral? Sim, considero. Eles não reconhecem que estão errados e não veem a homossexualidade como um pecado. Mas a Bíblia mostra isso. Eu estudei o fenômeno homossexual. De 100 pessoas que eu entrevistei, 90 tiveram abuso sexual na infância. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Como Cabrini. vai? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Obra sua linda, quem também é linda. Foi assim, quando uma famosa banda morreu de forma trágica, em 1996. O senhor declarou que os Mamonas Assassinas foram punidos por Deus por fazerem músicas nocivas às crianças? Mamonas assassinas! De discos vendidos. Alvo, crianças. Tocou na santidade de Deus, porque as crianças são a santidade de Deus. O avião estava no céu, região do ministro do juízo de Deus. Ao invés de virar para um lado, o manche tocou para o outro. O anjo pôs o dedo no manche. E Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes na boca das nossas crianças. De Deus não se zomba, Cabrini. Eu vi um monte de crianças no nosso país falando palavrões. E a Bíblia Sagrada diz na boca do próprio Cristo, da boca da criança sai o perfeito louvor. Nossas crianças têm que ser protegidas por quem quer que seja. E todos devem proteger as crianças. O senhor considera que o acidente foi uma vontade de Deus? Cabrini, o que não é vontade de Deus nesse mundo? Eu creio que Deus é o controlador de tudo. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Então, se isso é verdade, só pode ter sido Deus. Ele não sabe que eu também sou um demônio. Um dos cantores e compositores mais famosos do país também foi alvo de Feliciano. Alguns anos atrás, um cidadão sentado num banquinho, fazendo um show com uma viola, cantou uma música cujo nome é Sozinho.
E em uma semana e meia vendeu 1 milhão de cópias. Que você não cola em mim. Caetano, qual o seu segredo? Você bateu Tim, você bateu Sandra Sá com um violão só. 1 milhão de cópias. Ele diz, é simples. Meu segredo é Mãe Menininha do Patuá. Como assim, Caetano? Antes de mandar qualquer música para a rádio, para o Brasil, eu levo para ela e canto para ela. E ela, possuída pelos orixás, diz assim, pode gravar porque eu abençoo. Marco Feliciano, o senhor disse que Caetano Veloso fez sucesso graças a forças malignas? Eu disse que ele havia feito sucesso graças à crença dele. A crença dele em espíritos, respeito à religião de todas as pessoas, respeito à opinião dele, né? Então, uma música que não é consagrada a Deus, ela é consagrada a uma outra entidade. O senhor se arrepende de ter falado isso? Não, de maneira alguma. Falaria de novo. Outra polêmica. A morte de John Lennon, em 1980. Teria sido uma vingança por parte de Deus? Ele pensa que sim, ou pelo menos já pensou. Deputado Marco Feliciano, o senhor declarou que John Lennon foi castigado por Deus por ter declarado que os Beatles eram mais populares do que Jesus? John Lennon estava olhando para as câmeras dizendo, nós Beatles somos uma nova religião. A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. O senhor acredita então, portanto, que Lennon foi castigado por Deus? Não, eu acho que ele foi castigado pela arrogância dele, a truculência dele. Passou algum tempo depois dessa declaração, está ele entrando no seu apartamento. Quando ele abre a porta e escuta alguém chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Mas quem é o homem envolvido em tantas confusões? O verdadeiro Marco Feliciano. Eu não quero que as minhas filhas saiam na rua e vejam 2 homens barbados com a perna rapada beijando a boca um do outro. Boa noite. O Conexão Repórter de hoje desvenda uma das figuras mais polêmicas da vida pública brasileira. O religioso e político Marco Feliciano. Ele é pastor evangélico, deputado federal e já presidiu a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. É um homem popular, com milhares de seguidores, de posições firmes, intransigente defensor dos valores da família. Alguém que fala sempre o que pensa e, por isso mesmo, já enfrentou situações críticas. Ele já foi chamado de racista, de homofóbico, de misógino, que, segundo o dicionário, é um indivíduo que despreza o sexo feminino. Graças a declarações controversas, arrumou confusão também com celebridades. Pelo bem ou pelo mal, onde ele passa é notícia. Quem é de fato Marco Feliciano? Aqui Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Estamos em Orlândia, interior paulista. Cidade com 40 mil habitantes. A 370 quilômetros de São Paulo. Terra natal do pastor evangélico e deputado federal pelo PSC, Partido Social Cristão, Marco Feliciano. Boa tarde, Roberto Cabrini, do SBT. Boa tarde. Como vai, deputado? Tudo bem? Prazer. Deputado, esse, portanto, é o seu reduto. Aqui é a seu minha território. Casa. Aqui é o meu pequeno reino, né? Aqui eu sou rei de verdade. E aqui eu sou rei de uma casa com 5 mulheres. Ah, é? Tem esposa, 3 filhas e a sogra que mora comigo. A sua grande riqueza. Isso. Inclusive a sogra. A sogra, né? Para quem achou que a minha vida era perfeita. Brincadeira, minha sogra é um anjo de Deus. Casada há quanto tempo? 23 anos esse ano. Um casamento feliz. Muito feliz. Casei com 19 anos. Casamento pro resto da vida. Casamento é um só. Né? Isso, nós aprendemos isso de berço. Né? É o que você sempre defende. É a raiz do cristianismo, é a raiz de toda a civilização. Nos últimos anos, a demanda
tocada pelos divórcios, isso acabou destruindo o que havia de amor dentro da sociedade. O polêmico deputado mostra seu lado colecionador. Eu tenho o Batman, que é o cavaleiro mais conhecido de todos. Eu tenho aqui o Homem-Aranha em várias versões, tenho ele numa versão cômica, mas tenho ele aqui como o Spider-Man, né? Então são super-heróis. Também tenho ali o Star Wars. Eu gosto do Darth Vader porque eu imito a voz dele. Ele dizia mais ou menos assim: I'm not a Darth Angel, don't be afraid with my voice. Is she all right? Como é que se aprendeu a fazer essa voz? A minha voz é modulável desde criança. E dá pra sair até o Bob Esponja aqui. Ah, meu Deus. Você tá fazendo político, pastor, virar criança de novo. Podemos ir fora, no lado externo? Aqui nós temos a área de lazer da família, né? Aqui a gente faz um churrasco de vez em quando, tem a piscina que as crianças usam. Tem carpas aqui? Cadê as carpas? Elas procuram, olha lá, estamos nadando para elas, procuram os lugares. Agora tem um monte de carpinha bem pequenininha aqui dentro. É um castelinho que eu fiz para as crianças. Na verdade é uma casa, os tijolos eram antigos, iam ser jogados fora, eu aproveitei eles. Aqui é uma casa de bonecas, né? Eu tenho 3 bonecas, tenho 3 filhas, Karen, Kathleen e Camille. E aqui tem as lembranças da infância delas, né? Então, os brinquedos... A minha casa é uma casa que só tem mulher. O brinquedo sofisticado das filhas. O contraste com a infância pobre do pai. Vamos passar na igreja onde eu nascia e mostrar um pouquinho da cidade de Orlândia para vocês. Durante o passeio de carro pelas ruas de Orlândia, uma volta às origens. Marco Feliciano nasce em 12 de outubro de 1972, dia da padroeira do Brasil. Filho de mãe solteira, ele viveu nos fundos dessa casa, com Dona Lúcia e outras 10 pessoas, entre tios, primos e o avô. Aqui nesse lugar, eu morava aqui e aí no fundo tem 4 casinhas pequenas. Uma delas tem 2 cômodos, era uma casa de barro, um chão vermelhão sem forro. Passou fome? Passei fome, passamos necessidade. Eu fui colocar um sapato no pé, eu acho que com 10 anos de idade. Imaginava que hoje você seria uma das pessoas mais ricas da cidade? Eu não sou a pessoa mais rica, aliás, eu sou a pessoa mais rica de felicidade dessa cidade. Eu sou uma pessoa que tem uma vida abençoada. Você não passa necessidades. Não passo. Uma infância de preconceitos e superações. Isso aqui era uma creche que só vinha pra cá filho de mãe solteira. Minha mãe era uma mãe solteira e eu vinha pra cá. Fiquei aqui dos 2 aos 7 anos. O pai, José Antônio Novo, não assume o filho abertamente. Que idade você tinha quando conheceu seu pai? Ele sempre frequentou a minha casa, né? Mas não foi um pai presente? Não foi um pai presente porque ele tinha uma outra família. Não te reconhecia? Reconhecia, mas com ressalvas. Sério? Na rua ele não gostava que eu falava que ele era filho. Em público ele não reconhecia? Exato. Mas ele escondia para a família oficial a sua existência, por exemplo? Ele não tocava no assunto, a família sabia. Uma cidade desse tamanho não tem como você esconder alguma coisa. Chegamos à praça central da pequena cidade. Aqui ele é apenas um marco. Não, entre um bico e outro, experiências que moldam uma personalidade. Essa praça faz parte da sua infância? Faz parte da minha infância, da vida e da sobrevivência. Como é que era? E eu engraxava sapato aqui. Eu comecei a engraxar sapato com 6 anos e meio de idade. Engraxei dos 6 anos e meio até os 9, mais ou menos. Nesses bancos? Nesses bancos. Como é que funcionava? Conta aí. As pessoas sentavam aqui. Aqui eu engraxava sapato e o meu pai trabalhava ali, como táxi. Aqueles senhores ali, inclusive, são amigos dele, né? Meu pai era taxista ali e eu engraxava sapato aqui. Mas ele evitava uma aproximação? Não, aqui com os amigos todo mundo conhecia. A aproximação dele era mais com a família dele, né? Sério. De engraxate
a um dos deputados federais mais votados de São Paulo. E ele sonha alto. Você planeja se candidatar? Todo político sonha com isso. O político que disser que não sonha, ele é um hipócrita. Né? Você quer ser presidente da República? Eu sonho com isso. Hoje não tenho competência nem preparo para isso, mas há uma construção. Acredito que eu consigo com o passar do tempo. Essa aqui é a igreja, a paróquia Cristo Rei. O que esse lugar representa para o senhor? Isso aqui começa a minha história espiritual, Cabrini. Eu fui coroinha aqui na Igreja Católica. Fui coroinha aqui, foi inusitado. Eu tinha 6 anos de idade. Durante quanto tempo você foi coroinha? Fui coroinha 2 anos. Mas deixa eu contar o que aconteceu. Bom coroinha? Bom coroinha. Aí eu vim pra cá, fiquei aqui na missa. Quando terminou a missa foi um tumulto que eu não sabia voltar pra casa. As mulheres que cuidavam da igreja procuraram saber com os vizinhos e acharam a minha casa. Dias depois nós fomos descobrir que nunca teve sino. Olha lá, é uma torre vazia. Mas eu acordava com a batida do sino. E eu vim pra cá um dia atraído pela batida do sino. Que interpretação você tem hoje? Uma chamada divina. Eu nasci para ser da Igreja pregador. Católica? Eu nasci para ser pregador cristão. Chegou a pensar em ser padre? Muito. Eu li a Bíblia inteira, a Bíblia Ave Maria. Eu li ela toda com 9 anos de idade. Aí, aqui mesmo, eu fui professor de catecismo. E quando como foi muito precoce e tudo, eu fiz a primeira comunhão com 10 anos, quando nenhum menino fazia isso, tinha que ter 12. Eu fiz com 10, porque eles viam uma chamada em mim. Achavam que eu ia ser um ministro, eu ia ser um padre. Só que aí, com 12 anos, eu me desviei da Igreja Católica. Aprendi muito aqui nesse lugar. Nesse pequeno salão, que hoje abriga um bar, ou então adolescente prega diante de um pequeno público. Nessa portinha? Nessa portinha. Tínhamos uma mesinha de madeira e 20 cadeirinhas de madeira. Aqui eu dei os meus primeiros passos, abri a Bíblia pela primeira vez, errei muito, pregava coisa errada e as pessoas tinham paciência comigo. Estava aprendendo. 13 anos. Era o início de uma nova jornada na vida espiritual de Marco Feliciano. O que passa pela sua cabeça voltando aqui? É emocionante. Você está me machucando meu coração aqui, Gabriel. Eu comecei aqui, dá vontade de abrir essa porta e pregar de novo aqui dentro. O então pastor aprofunda seus estudos e se torna doutor em teologia. Todo o meu sentimento para Deus. É uma das etapas até fundar sua congregação, a Catedral do Avivamento, Assembleia de Deus. O ano é 2008. Minhas filhas saem na rua e vejam 2 homens barbados com a perna rapada beijando a boca um do outro. É a primeira vez que as minhas filhas pequenas vêm. Hoje Marco está à frente de 14 templos. Os que vieram tristes não voltarão tristes para casa, Senhor. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. 9 pastores. Padrão de vida que Deus escolheu para a sua igreja. E cerca de 3.000 fiéis. O senhor está presente em quantos estados? Não, só no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul nós temos uma igreja filiada, em Minas Gerais. É uma igreja em expansão? Eu não digo que é uma igreja em expansão, é uma igreja que cresce na medida do possível. Eu não tenho intenção de transformá-la numa mega igreja. Não tenho essa intenção. A sua igreja não é tão grande, mas é ligada a uma potência que é a Assembleia de Deus. Sim, graças a Deus. A Assembleia de Deus é a minha igreja mãe, tenho orgulho de ser assembleiano. Não conseguiria me ver como tendo nascido em outro tipo de movimento. A Assembleia de Deus para mim é uma igreja completa. É uma igreja que tem louvor, tem palavra, tem respeito. E é por isso que a nossa igreja a nível nacional e internacional está padecendo. Mas Deus, nesta hora final, há de tapar a boca desses homens e levantar uma nova geração de graça, de glória, de unção e de poder. Essa é a sede principal das suas igrejas? Essa é a sede da Catedral do Avivamento, a Assembleia de Deus. A igreja que eu Onde fundei. funciona a sua central? Isso. O que significa esse lugar para você? Bom, aqui, tudo nessa cidade para mim é um reencontro com o passado. Né? Esse terreno aqui onde a igreja está, por exemplo, fica do lado da casa de um empresário aqui do lado, que eu vim aqui engraxar os 12 pares de sapato dele quando criança. E eu morava
a 200 metros aqui. Então, quando nós conseguimos adquirir esse terreno, e eu construí aqui, a princípio era uma loja. Eu construí uma loja para minha esposa, e depois falei assim, não, nosso ramo não é roupa. Eu nasci para ser um ganhador de almas. Aí, em consonância com ela, nós fechamos com a loja, e eu transformei a igreja, e dei a igreja para a sociedade. Existe preconceito contra pastor que enriquece no Brasil? Ou se existe, porque as pessoas acham que... Você enfrenta isso? Enfrento isso e muito. Inclusive, se você me permite, foi veiculado um vídeo na internet onde eu apareço pedindo a senha do cartão para uma pessoa. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. O senhor pediu a senha do cartão de um fiel? Vou explicar aqui o porquê que eu fiz aquilo. Qualquer pessoa que tenha bom senso e tenha um olhar crítico, mas seja equilibrada, vai ver que aquilo não passou de uma mera brincadeira. Nós estamos num evento missionário com mais de 100 mil pessoas. Esse evento missionário estava numa manhã missionária arrecadando fundos para cuidar de mais de 1.300 famílias que estão no campo missionário. E o senhor pediu a senha ao Samuel? Vou explicar. É como se fosse uma campanha, como tem pela televisão, que ajuda crianças, que ajuda pessoas pobres, né? Então a igreja também faz isso. Nós não temos apoio de ninguém, só temos os nossos membros. Naquele momento era uma festa missionária. O clima era de paz, de tranquilidade. Uma pessoa veio e doou o cartão. Ela colocou o cartão dentro da salva. A salva é o método que nós recolhemos a oferta. E o cartão veio parar na minha mão e eu chamei a pessoa pelo nome por 3 vezes. Isso ninguém mostrou. Eu falei, Samuel, vem buscar o seu cartão, que ele está aqui. Isso aqui é um documento. Vem buscar o seu cartão e não veio. No momento de brincadeira, eu falei, olha, doar o cartão sem a senha não adianta. Aí depois você não vai conseguir atingir aquilo. Deus castiga. Objetivo. Oi? Deus castiga. Eu falei, numa brincadeira, você pode ver que eu estou rindo. Então, existem coisas e coisas. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. O fim de semana é dividido entre a família e suas pregações. É um homem pé na estrada. A rotina do deputado em Brasília recomeça às terças-feiras. Começando a semana, a caminho de Brasília, parei aqui em Campinas para um compromisso e vamos para a luta, né? Brasília é quase como uma cova de leões. Muitos projetos, temos a CPI da Petrobras, eu faço parte dela. Uma parada em Campinas, no interior paulista, onde Marco é assediado pelo público. Gostei do cabelo, hein? Hora de ir, hora de partir. A dor do parto é triste, mas tem que partir. Valeu, tudo de bom pra vocês, tá? Duas horas depois. Enfim, o destino. A capital federal. O centro do poder brasileiro. Brasília, manhã de uma terça-feira. Encontramos Feliciano em seu gabinete. Se tornar um parlamentar e decidir os rumos do país. Uma ideia que parecia não estar em seus planos. Esta gravação é de 2005, durante um encontro com missionários e sua igreja. Recebi 5 ligações agora de 5 partidos em São Paulo querendo que eu saia candidato a deputado estadual e federal. A minha resposta foi essa: eu não me rebaixo. Nada contra os que já são, nada contra. É porque Deus me colocou numa estatura muito mais elevada. Está entendendo? 5 anos depois, o mesmo homem que um dia atacou os políticos. E hoje é um deles. O que aproximou o pastor Marco Feliciano da política foi a fé
a família e o meia-culpa. O meia-culpa porque, alguns anos atrás, eu pregava contra a política na igreja. Eu tenho um DVD gravado onde eu digo, se algum dia vocês me verem na política, saibam que eu apostatei da minha fé. Como eu era um formador de opinião, como ainda sou, eu levei uma geração inteira a odiar a política, porque eles acreditavam em tudo que eu dizia. Eu passei a olhar o prefeito da minha cidade, que tem 42 fazendas de igual para igual. Esses dois livros, eles norteiam o meu pensamento e a minha filosofia aqui dentro da Câmara. A Constituição Federal, ela norteia a vida do deputado, e a Bíblia Sagrada, a vida do pastor Marco Feliciano. Aqui estão meus diplomas, são muitos aí de formaturas. Esse aqui é o mais novo diploma que está aqui na casa, né? Que é o diploma de deputado dos votos, 398.087 votos da eleição de 2014, meu primeiro mandato. Do segundo mandato, quer dizer, tenho do primeiro mandato. Tem títulos aqui que eu recebi do país. Eu sou cidadão do Rio de Janeiro, recebi da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cidadão do estado de Cuiabá, de Mato Grosso, né, da cidade de Cuiabá, e outros títulos mais. Feliciano deixa o gabinete para seus muitos compromissos. Nós vamos primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou membro, e vou para o plenário grande, onde nós temos a ordem do dia e as votações principais. Hoje nós temos a votação final do texto da terceirização. Aqui nós estamos nas comissões, eu já vou parar aqui na primeira comissão. Aqui é um centro nervoso da Câmara dos Deputados. As grandes coisas acontecem aqui. Aqui é a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acabei de dar presença para dar quórum para que a comissão possa funcionar. A comissão precisa de um número X de deputados para funcionar. Os deputados, nós temos aqui hoje cerca de quase 100 ou 150 projetos sendo votados. O deputado olha a planilha, vê o que é de interesse dele e ele vem para cá para defender ou não o seu projeto. Lá? Que é o plenário Ulisses Guimarães, que é o templo da democracia brasileira, é um plenário grande onde se resolvem e se votam os grandes projetos de interesse popular. Convido vocês para entrar lá comigo. A primeira vez que cheguei aqui foi emocionante. Primeiro porque eu vim lá da Vila Tatu, né? Um menino que cortava cana, que apanhava laranja, que engraxava sapato. Filho de uma mãe que não sabe ler nem escrever. Chega num lugar desse, que é o templo da democracia, onde tudo é resolvido, foi emocionante. Eu olhei para o céu e disse, foi o senhor que me trouxe para cá. Senhor presidente, senhor Gilberto Nascimento, a quem muito me orgulha tê-lo aí na presidência, que é do meu partido, meu mestre, e a quem eu tento aprender. Não há como negar. Nos corredores, ele é o centro das atenções. Entre uma foto e outra, um encontro com um aliado no discurso conservador. Esse aqui é o Dr. Bolsonaro, né? É o cara, meu vice-presidente aqui. Esse aqui é o meu soldado. Valeu, capitão. E a pauta mais importante do dia, a CPI da Petrobras. Eu sou membro dessa CPI, foi uma hora de votação, e aqui vai tomar o restante do meu dia. Reuniões que duram horas e que muitas vezes terminam no dia seguinte, sem uma decisão. Defendo porque eu fui dentro de mais de 20 presídios. E eu falei com todos os estupradores de crianças, os pedófilos que estavam lá dentro. Todos eles, sem exceção, me disseram que assim que saíssem da cadeia, a primeira coisa que fariam era procurar uma criança estuprada. Feliciano e seu histórico de polêmicas. Março de 2013. Eu tô de pé aqui, não tô? Do que adiantou toda aquela reza? Ele assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Vamos trabalhar com afinco e vamos mostrar para todas as pessoas que não existe o que eles estão dizendo, nem sobre racismo, nem sobre homofobia. Começa uma onda de protestos. A gente tá aqui para dizer fora Feliciano, que ele não nos representa, que ele saia daqui. A gente não pode
ver que uma comissão histórica como essa, que lutou anos pelas minorias, por uma vida justa, por um país justo, digno, termine dessa maneira. Nós, brasileiros, manifestamos nosso profundo descontentamento com a indicação e eleição do deputado federal Marco Feliciano do Partido Social Cristão para presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Sob o comando de Marco Feliciano, as sessões viram palco de manifestações. A ordem dada é que para manter aqui dentro a ordem e a decência, entrem pessoas de bem, pessoas que saibam se manifestar de maneira silenciosa. Eu vou pedir mais uma vez aos manifestantes que se calem, façam silêncio. Vocês podem não respeitar a mim, mas respeitem o deputado que está falando. Esta confissão... Eu vou pedir para que a polícia da casa, aquele senhor de barba, me chamou de racista. Isso é crime pelo Código Penal. Eu quero que a polícia faça alguma coisa acerca desse respeito. O senhor considera que foi praticamente expulso da Comissão dos Direitos Humanos? Tentaram, não conseguiram. Dado a situação que estamos vivendo aqui, eu poderia fazer várias coisas. E uma delas eu vou fazer nesse momento. Eu vou suspender essa sessão por 5 minutos e nós vamos trocar de plenário. Nós vamos para o plenário 11. Aí ninguém tem que ser arrancado aqui. Só vai para o plenário 11 deputados, a imprensa, assessores e os debatedores. Ok? Vamos para o plenário 11, porque lá teremos ordem e decência. Quem odeia Marco Feliciano? Aqueles que não me compreendem, Cabrinho. Eu acredito que hoje no Brasil, um grande grupo de ativistas que não compreendem a minha luta, ou que compreendem a minha luta e sabem do meu poder de persuasão, então não querem ir para o debate de ideias, então acho melhor achincalhar a minha imagem. E aqueles que vivem de idiotice. Nós vemos hoje uma geração idiotizada pela mídia social, que acredita em tudo que lê, em tudo que vê. Deus fez homem e mulher. Família, para ser família, precisa de um pai, uma mãe, e ambos geram seus filhos. É preciso que haja coerência. Não sou homofóbico. Mas quando o senhor diz que repudia suas práticas promíscuas, o senhor não está generalizando? Eu estou generalizando as práticas. As práticas são nocivas. A todos os homossexuais? As práticas homossexuais que eu falo são a sodomia. Aquilo que é não para o parlamentar, mas para não para o deputado, mas para o pastor. À luz da Bíblia é condenável. E eu não posso falar uma coisa que contraria a minha fé. A Bíblia diz que a prática homossexual é promíscua, é reprovável. A Bíblia Sagrada diz, não sou eu quem digo. Então eu apenas sou o eco daquilo que eu li na palavra. Não sou contra o homossexual, sou contra as suas práticas, sou contra as suas promiscuidades. Eu não quero que as minhas filhas saiam na rua e vejam 2 homens barbados com a perna rapada beijando a boca um do outro. Querem beijar? Beijem dentro das suas casas. Querem fazer suas porcarias? Façam dentro dos seus quartos. A família brasileira tem que ser respeitada. Quando cheguei no parlamento, sofri preconceito de pessoas que acham que ali não é lugar de ter um religioso, quando esquecem que a democracia é exatamente isso, é a pluralidade. Então, por que não um religioso ali dentro? Os meus votos foram votos, no primeiro mandato, segmentados. Eu tive mais de 200 mil votos no segmento que me conhecia. Depois, os votos dobraram no segundo mandato com 400 mil votos. E agora não são só votos evangélicos, são votos de pessoas que entenderam a minha luta, a minha ideia. Uma discussão dentro de um avião que termina em agressões. Eu estava dentro de um avião, esperaram eu sentar, esperaram o avião decolar, vieram perto de mim e me deram tapa na minha cabeça. Queriam que eu reagisse. Começaram a dançar, se esfregar em mim. E o que disseram, senhor? Falaram palavrões, falaram... Eu não tenho... Pode falar, não tem problema. Mas me chamaram de gay enrustido. Eu devia ter falado, não falei porque é o meu temperamento. Quer dizer que então eles podem chamar uma pessoa de gay. Uma pessoa que não é, se chamando de gay, vai preso. Então são coisas que não dá para entender. Feliciano, pode esperar, a sua hora vai chegar. Feliciano, pode esperar, a sua hora vai chegar. Você não me representa, hein, Feliciano?
Queridinha, minha família me aceita. Quantas vezes o senhor foi ameaçado de morte? Inúmeras vezes, Cabrinho. Por que razão? Quem ameaça o senhor? Os intolerantes, os que me acusam de intolerância. Dizem o quê? Dizem que vou lhe matar, vou colocar um revólver na sua boca, vou estuprar suas filhas, vou estuprar sua esposa, vou destruir as suas igrejas, já apedrejaram a minha casa. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Setembro de 2013. Irmãos com a paz do Senhor. O pastor Marco Feliciano prega em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Do seu lado. Duas meninas se destacam na multidão. Enquanto a polícia militar... Elas estão sem camisa, apenas de sutiã, e se beijam. No meio de um culto. O pastor Marco Feliciano reage. Algemadas. A Guarda Civil, por favor. Não adianta fugir, a Guarda Civil está indo até aí, tá bom? Por que o senhor ordenou que duas homossexuais fossem presas dentro da sua igreja? Bom, primeiro que era um espaço religioso, era um local de culto, nós tínhamos ali mais de 20 mil evangélicos, senhoras, senhores, crianças, e nós fomos ali para cultuar. Elas foram avisadas antes que eu tomasse o microfone de que a polícia estava ali para proteger o ambiente. Foi citado o Código Penal no artigo 208, que diz que todo ambiente de culto e todo objeto de culto, ele tem que ser protegido. Não defendi a cura gay porque nunca houve uma cura. Tratamento para homossexuais? Nunca houve tratamento para homossexuais. O senhor defendeu isso? Eu vou explicar para você. Acho que vai ser o único programa que eu vou conseguir explicar direito. Nunca houve cura para gay porque não é doença. A homossexualidade não é doença. Ela é um fenômeno de comportamento, é um fenômeno que precisa ser estudado. Ficou atribuído ao senhor considerar que gays sejam doentes, né? Exatamente. Que homossexualidade seria doença. Eu nunca disse isso. Quem ama o senhor? Quem ama? O que o Brasil precisa saber? O Brasil tem que entender que os direitos humanos têm que ser para todos. Tudo isso em instantes, aqui no Conexão Repórter. Religião e política. O apoio dos fiéis e eleitores que conquistou. Quem ama o senhor? Quem me ama? Olha, no país nós temos hoje cerca de 40 milhões de evangélicos que me conhecem diretamente. Me conhecem dos DVDs, dos CDs, da minha mídia social. Se não tenho o amor de todos, tenho a admiração deles. A minha família. Hoje um sem número de católicos, de pessoas conservadoras que aprenderam a me ouvir e foram conhecer um pouco do Marco Feliciano. Sou muito querido no meio onde eu caminho. Os deputados, a maioria dos deputados que me conhecem, se tornaram mais que companheiros, amigos de verdade. Porque eu acho que eu consigo transmitir um pouco de tranquilidade e paz onde chego. Estou aqui nesse momento para um pequeno discurso, apenas para agradecer a oportunidade que o povo brasileiro, em especial do estado de São Paulo... O que o Brasil precisa saber? O Brasil tem que entender que os direitos humanos têm que ser para todos. Que existe uma falácia quando falam sobre esse número de violência exacerbado contra os homossexuais. Existe violência, sim. Eu assisti um programa seu, você mostrou isso. Eu fiquei transtornado quando eu vi aqueles meninos dizerem que gays têm que morrer. Não existe isso. Violência tem que ser extirpada do nosso Como é que o senhor vê esses grupos que pregam violência contra homossexuais? São criminosos, tem que estar atrás das grades de verdade. O senhor não concorda com isso? De maneira alguma, Cabrinho. Nenhum ser humano... Cabrinho, eu vou além. Nenhum animal irracional deve sofrer qualquer tipo de violência. Imagina um ser humano que é a imagem e semelhança do Criador. Nenhum tipo de violência.
porque está a riqueza da minha vida. Quando está em casa, Marco Feliciano faz de tudo para se dedicar à mulher e às filhas. A do meio é a Kathleen e essa aqui é a Camille. O senhor sempre defendeu a família? Família é o porto seguro do ser humano. Eu sempre fui família e senti a ausência de boa parte da minha família porque eu fui criado com a minha mãe. Não tive pai. Mas criado num ambiente com 12 pessoas, né? Todos os parentes moravam junto. Então eu sei a importância da família permanecer junto. Porque mesmo você faltando a comida na mesa, mas se você tem a família junto, você tem força para produzir, para correr atrás dos sonhos, enfim. Então a família para mim é tudo. A Bíblia começa com a formação de uma família no Gênesis e termina em Apocalipse com casamento. Começa com casamento a Bíblia, Adão e Eva, e termina em Apocalipse com o casamento entre Cristo e a igreja. A Bíblia é família. A família também sentiu na pele as pressões e as ameaças vividas pelo então presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Não aceito isso, não aceito pressão. Pode gritar, pode espernear. E como é que foi isso para a família? Cabrino, foi horrível, porque eu sabia onde eu tinha me metido, eu tinha pelo menos noção do que eu ia passar pelos meus posicionamentos e o que eu estava enfrentando. Não estava enfrentando homossexuais, estava enfrentando ativistas extremamente preparados e financeiramente sustentados. Então a minha briga com eles era em outro nível. Mas quando eles viram que não conseguiram me atingir, passaram a tocar na família. E aí a família, tocou na família, todo ser humano, ele perde a estrutura. Cada um de vocês tem uma experiência nessa época. Qual foi a da senhora? Para mim foi a indiferença da sociedade. Onde eu ia, percebia as pessoas olhando diferente para mim, comentando, ouvia até o nome dele, dizendo que era homofóbico, que era racista. A gente conhecendo sabe que não sabia que não era nada disso. Então eu evitava até mesmo sair de casa. É verdade que a senhora chegou a ficar doente? Sim, fiquei doente. Eu tive refluxo, eu não conseguia dormir mais. Comecei a tomar alguns remédios e foi difícil essa fase para mim, muito difícil. E para você, como é que foi? Foi difícil porque quando a gente estava na igreja de Franca, eles ficaram batendo no carro, e daí eu e a minha irmã mais nova, a gente ficou com muito medo disso, porque era estranho. Nesse episódio, os ativistas subiram em cima do nosso carro, tiraram a roupa, se esfregaram os órgãos genitais no vidro, as duas se enfiaram debaixo do banco, e eu não sabia o que fazer. A polícia ali, nem a polícia tinha coragem de mandar eles parar de fazer aquilo. Isso não é manifestação pacífica. Isso não é pregação de quem não é intolerante. Foram intolerantes comigo e com a minha família. Já conseguiu superar esse trauma? Hoje eu sei lidar melhor com isso. Hoje eu consigo relevar mais, ignorar, porque acho que o que importa é o que a gente pensa dele. Como as filhas do Marco Feliciano veem a questão da homossexualidade? É o que você vai ver a seguir, aqui no Conexão Repórter. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado, a pegar nas mãos uns dos outros, enquanto a polícia militar que aqui está, dê um jeitinho naquelas duas garotas que estão beijando no meio de um culto. Aquelas duas meninas têm que sair daqui algemadas. A Guarda Civil, por favor. Não adianta fugir, a Guarda Civil está indo até aí, tá bom? Nunca houve cura para gay porque não é doença. A homossexualidade não é doença. Ela é um fenômeno de comportamento, é um fenômeno que precisa ser estudado. Uma pessoa pode ser julgada de acordo com a sua orientação sexual? Não ser julgada nem sua orientação sexual, nem pela cor da sua pele, nem pela opção de vida que ela fez. Nada disso. O ser humano tem que ser respeitado. É uma premissa cristã. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Agora, amar o próximo como a si mesmo não me dá a liberdade de dizer assim, olha, eu amo, então eu tenho que ser obrigado a aceitar. Porque um casal homossexual não pode prover amor para uma criança? No nosso país hoje tem 30 mil casais héteros na fila para adoção. 30 mil. Tem 5 mil crianças só para ser adotada.
E esses 30 mil casais héteros não conseguem adotar essas crianças. Então o problema é outro. Como as filhas do Marco Feliciano veem a questão da homossexualidade? Eu penso igual ao meu pai. E eu acho que se alguma de nós fôssemos, ele ia respeitar a gente do jeito que a gente seria. Eu acho que não ia ter diferença. Você tem preconceito contra homossexuais? Não. E você? Eu acho a mesma coisa. Eu acho que tem que respeitar, sim, quem é homossexual ou não. É uma escolha ou um fenômeno comportamental. Você tem amigas homossexuais? Não. Se tivesse, você aceitaria? Com certeza. Se uma delas fosse homossexual, você se sentiria culpado? Eu tentaria rever em qual momento da vida eu as desprotegi. Você acha que teria sido uma culpa sua? Com certeza, porque, como eu disse, ninguém está livre disso hoje no mundo que a gente vive. Eu estudei o fenômeno homossexual. De 100 pessoas que eu entrevistei, 90 tiveram abuso sexual na infância. Falta de uma estrutura familiar. É mais fácil termos um presidente evangélico ou um presidente homossexual? Acredito que um presidente evangélico, pelo número de pessoas, né? Nosso país foi fundado à beira de uma cruz. Nosso país tem estados inteiros com nome católicos, cristãos. Por que não um homem com princípios? Até onde vai o crescimento da igreja evangélica? Olha, eu acredito que até o arrebatamento da igreja, que é uma doutrina que nós cremos, a igreja vai fazer história no país. Dentro de 10 anos, o IBGE diz que nós vamos ser mais da metade do país. Hoje nós já somos cerca de 40 milhões de evangélicos. E assim ele segue seu caminho, discutido sempre, ignorado jamais. A Constituição, no artigo 226, é clara. Ela diz que casamento é entre homem e mulher. A Constituição não foi alterada. Então, essa não é uma discriminação? Não discriminação. O Constituinte da década de 80, ele compreendeu assim. O mundo não mudou? Vamos para o debate. Vamos para o debate. O senhor não é intransigente em relação a isso? De maneira alguma, vamos para o debate. Esse é o problema. O senhor poderia vir a aceitar, por exemplo, o casamento entre homossexuais? Não viria a aceitar, mas aceitaria ouvi-los e vamos contra-argumentar. Esse é, portanto, o Marco Feliciano. E essa é a sua vocação para dividir opiniões. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.